Olá, que bom poder estar novamente com vocês aqui, falando de coisas tão importantes. E devido a tudo que falaremos hoje, eu digo, vamos pensar? Oi, Bia. Joia, Paulo, como é que você tá? Estou bem, tudo Tá bem? Joia. Mais um dia de Vamos Pensar, É. no Bate-Canal, É. no Bate-Horário. A MDTV tá tão bacana porque, assim, as pessoas que estão assistindo a gente em casa conseguem ver a proporção que a MDTV, a emissora que está chegando em Mogi Guaçu e nossa região, e acho isso muito bacana. E com isso, né, as pessoas começam a se interessar pelos programas e por as coisas que falamos aqui cada vez mais, né? Porque olha só que interessante, temos um programa que nós damos ideias, a gente bate um papo aqui na verdade, né? Somos pessoas assim que gostamos de prosear a respeito de coisas sobre emocional, essas coisas, e é muito bom saber que pessoas estão assistindo a gente. Então, você que está em casa, poxa, obrigado, né? E aí, Bia, o interessante que a gente pode falar aqui hoje é algo que nós já falamos ao longo de diversos programas, e essas coisas que falamos ao longo de diversos programas engloba sempre o mesmo conselho praticamente. Olha, a gente falou sobre um exemplo, né? Falamos sobre medo, falamos sobre responsabilidade, falamos sobre autoestima. No final ou dentro do programa que estamos falando de determinado assunto, sempre chega na mesma diretriz. Procure terapia. E ao procurar terapia, o que a gente busca? Né? Uma maneira em que a sessão de terapia seja mais proveitosa. E existe uma maneira de uma sessão de terapia ser mais proveitosa. Lógico, engloba tudo. Serve até, eu acho que essas dicas servem até para não só ser proveitosa numa sessão de terapia, mas também é proveitosa até numa consulta médica. Isso, assim, porque muitas envolve, vezes né? você vai se consultar com um médico e você não aproveita a consulta da maneira como deveria. Porque a pessoa chega lá, parece que ela cai de paraquedas ali, né? Então, tem algumas formas de você aproveitar ao máximo aquela consulta. Isso, que legal, né? Então, envolve, além da sessão de terapia, né? Consultas que você faz em geral, como clínicos ou coisas assim. Nossa, que bacana. Eu acho que talvez essas dicas, que como eu sempre falo e falamos aqui agora no começo do programa, gostamos de bater um papo sobre isso. É o que a gente vai aqui. Vamos prosear a respeito disso, né? Então, como deixar a sua sessão de terapia mais proveitosa? Envolve desde o planejamento, desde você estar procurando um profissional, né, da sessão. Quero fazer a sessão de psicanálise, eu assisti lá no Vamos Pensar, que é importante, é uma coisa que a gente sempre aconselha, e vou fazer então. Aí envolve desde você procurar alguém de confiança, às vezes pede indicação ou outra, né? Ou você vai, não, vou me aventurar por isso, às vezes você realmente pode encontrar uma pessoa boa. Mas tem a preparação e o andamento, né, alguns pontos dentro de tudo isso para que seja mais proveitoso e você consiga ali tirar uma sessão de terapia que vai realmente te ajudar e você vai sentir, poxa, que bom poder estar dessa forma, né? Então a gente preparou aqui, Bia, algumas perguntas que nós vamos confabular sobre elas, vamos falar a respeito disso, né? E que envolve realmente ter a sessão de terapia mais proveitosa. E a primeira já é essa aqui, ó. Qual a importância, né, do ambiente da sessão? O ambiente da sessão de terapia, isso é tão importante quanto qualquer outra coisa. Por quê? Existe a sessão de terapia online. E o que você tem que procurar dentro de uma sessão de terapia online? Você tem que estar num lugar isso, bem tranquilo. Tranquilo, reservado, sem pessoas ouvindo sua conversa, para você ter... se sentir à vontade ali, né? Não ficar assim retraído para conversar com o terapeuta, né? E também você precisa estar num ambiente em que você consiga escutar a conversa ali, né? O terapeuta e também que o terapeuta consiga escutar a sua conversa também. Ou seja, tem que ser um ambiente reservado, que não tenha plateia, que não tenha ninguém escutando sua conversa e que seja num lugar que seja assim silencioso, para você também não dispersar as ideias ali, né? Na hora que você está conversando e que dê para todo mundo se escutar ali numa boa, né? Isso. E são dicas que envolvem tanto para o paciente buscando uma terapia,
quanto para a responsabilidade também do terapeuta. Tem que propiciar ali um ambiente em que fique favorável. Sim, um ambiente que você vai se sentir seguro e confortável. Pode ser que o próprio paciente, né, de uma sessão de terapia, querendo buscar a terapia, ele chega lá e não acha um ambiente muito bom. Lógico, ele pode procurar para outro profissional, onde tem um ambiente ali, né? Não gostei do lugar, parece que não é tão confortável. Tem que ter todas essas coisas, né? E também ter pelo menos o princípio do sigilo, da segurança, né? Do que você vai falar ali. No caso, quando você está falando de terapia online, né, Paulo? Também. Deixar bem claro pro pessoal de casa. A gente está falando online. Isso. Né? E a sessão de terapia presencial. Geralmente sempre é essa a linha, né? Sempre você vai estar num consultório, uma clínica. Bom, eu pelo menos nunca vi nenhuma clínica e nenhum consultório que não tava ali um momento assim, né, portas fechadas e tudo mais, né, para a pessoa se sentir à vontade em se abrir emocionalmente, né? Geralmente, eu não sei, eu nunca vi. Se você é de casa, já teve algum incidente aí, alguma experiência que você foi marcar uma consulta com um terapeuta, um psiquiatra, ou um psicólogo e não tinha lá um momento de resguardo lá, fechadinho, tudo para você conversar com a pessoa, né? Conta pra gente aqui, que eu fiquei curiosa. Mas eu nunca vi isso. Né? Mas geralmente é sempre um lugar propício, sim, né? Legal. E, né, como você tocou no assunto, se for a terapia online, que também mantém os mesmos princípios, daí né? A terapia online, daí a responsabilidade não é apenas só do terapeuta, né? Mas é também como é que fala? Do que vai ser escutado ali do paciente. Ele precisa estar num ambiente que ele vai se sentir livre para falar de suas emoções, que não vai ter plateia, que não vai ter gente escutando, né? Que vai estar um lugar silencioso, né? Que tem internet também, óbvio, uma boa internet, né? Para não ficar caindo sinal, né? E então, assim, daí tem que ser... O paciente também vai ter que... reservar um lugar propício para isso. Isso, para que os dois, de todos os lados ali, tenham essa segurança. A coisa mais desagradável do mundo é você fazer terapia online e você vai gastar dinheiro à toa, porque você já pensou se tem alguém que fica lá abrindo a porta toda hora do seu quarto, né? Interrompendo a sessão, ou sei lá, alguma pessoa bisbilhoteira que fica lá atrás da porta, escutando sua conversa. Então é bom até você também conversar com as pessoas da casa ali, né? Para respeitar você na hora que você está fazendo a sua terapia. Isso. De preferência, eu acho que é muito interessante ter um fone de ouvido, né? É muito legal. É muito bom, porque daí você resguarda mais ainda a sua intimidade, né? Fica reservado, tudo mais. E se caso, né? Muitas vezes acontece, né, Paulo? Às vezes você fala para os familiares ou alguém que mora junto com você, fazer terapia. Daí a pessoa vai lá, curiosa, fica lá atrás da porta escutando, embaixo da janela escutando, né? Então você tem que ter um momento que essa pessoa não vai estar em casa. Porque às vezes falar com essas pessoas não adianta, né? Infelizmente, existe algumas pessoas que são assim. Então você precisa arrumar um tempo e aproveitar um tempo que quem faz isso não está lá em casa, na sua casa, para você ficar à vontade. Uma coisa curiosa, isso aí que a Bia está falando, realmente pode acontecer. E como terapeuta, né, já aconteceu em terapia online, você está falando com alguém lá do outro lado e, de repente, ela vai falar algumas coisas e é cachorro passando atrás, né, filho chamando. Tem que preparar. Poxa, esse é o momento que eu vou preparar todo o ambiente, falar, como você falou, falar com as pessoas da casa. Um exemplo, prender o cachorro num lugar um pouco mais distante. Sim. Os filhos vão estar calmos nesse horário, né? Não vai estar ali perto de você. Então faz, porque tem que ser o mesmo ambiente de uma salinha, só que no meio virtual também. Tem que estar resguardado e todo seguro. Muito legal, viu, Bia? Agora, o outro aspecto aqui que eu estava vendo é para preparar a sua sessão ou fazer com que ela seja mais proveitoso, refletir a respeito disso. Como você se prepara para chegar até a sessão? Durante a semana, antes da sua sessão de terapia, anota o que você quer falar, anota suas dúvidas, faça uma reflexão de tudo que você passou até o dia
da sessão de terapia, né? Alguma coisa que você quer perguntar, alguma dúvida, alguma emoção, sonhos que você teve, né? Anota tudo, anota, para você lembrar e quando chegar lá não dar aquele branco e não saber o que falar para o terapeuta. Sim. Já ajuda muito. Isso. Vai te ajudar muito. Porque às vezes você chega lá na hora, às vezes você tá meio acanhado, tudo, e você esquece, às vezes, do que você quer falar, ou às vezes você teve alguma dúvida durante a semana e você chega lá na hora do nervosismo, às vezes você fica meio acanhado, tudo, você esquece de falar. E acontece, viu? Alguma dúvida, algum sentimento, alguma emoção, alguma situação que aconteceu com você, né, com alguma outra pessoa. Né? A mesma coisa também é para quando a gente vai no médico, né, Paula? Às vezes você sente uma dor aqui, uma dor ali, né? Você tem uma dúvida a respeito de algum medicamento que você tomou, né? E daí chega lá no dia que você vai lá, você esquece, você não fala tudo. Então, essa preparação que você está falando é isso. Trazer, né, todas as informações ali para o terapeuta, refletir sobre isso. E o terapeuta também tem as suas obrigações nesse momento. Sim. Que é trazer as reflexões corretas, analisar o que já foi falado em sessões passadas. Então, todo mundo tem uma certa responsabilidade em manter o ambiente muito bom ali. Isso serve tanto para terapia quanto para numa consulta médica. Muito legal. Médico. As dicas estão hoje mais abrangentes, né? Sim. Muito legal, Bia. Tem um outro tópico aqui que é assim, qual é o papel do silêncio na terapia? Porque não dá, né, Paula? Às vezes, por exemplo, você está lá, é complicado. Já aconteceu casos assim da pessoa marcar a terapia e o vizinho estava com um som estrondoso, a ponto assim de prejudicar mesmo a escuta, sabe? E aí você tem que remarcar. Porque vai te atrapalhar, né? O barulho atrapalha até o seu raciocínio. Inclusive, Bia, tem o silêncio que pode, não estando um silêncio, lógico, pode atrapalhar a sessão ali, o ambiente externo pode confundir. E o silêncio durante a sessão, quando fica aquele silêncio entre o paciente não está falando muito, tal, o que você acha que esse momento aí, como ele deve ser conduzido? O que você acha? Falando do silêncio do terapeuta ou do paciente. Então, o silêncio, ele diz muita coisa numa terapia. Isso é importante. Entendeu? Agora estamos falando do silêncio nas falas durante a sessão de terapia. O silêncio diz muita coisa. Cabe o profissional da área da saúde mental analisar aquele momento, né? Porque cada um é cada um, cada pessoa tem uma história, né? Cada silêncio é diferente. Por incrível que pareça, cada silêncio é diferente. Né? Vai depender da pessoa que você está conversando ali. Por que ela entrou em silêncio? O que aconteceu? Quando foi que ela entrou, que ela de repente ficou em silêncio? Foi logo no início da terapia ou foi no meio da terapia? Em que assunto que vocês estavam falando? Né? Assim, tem várias possibilidades. Então, cabe o terapeuta entender o que significa aquele silêncio. Isso. Né? E estimular, né, o paciente com perguntas reflexivas. E se ele não quiser responder, ele tem todo o direito de não responder. Você tem que respeitar isso. Inclusive, Bia, olha que legal que você falou, né? Me lembrou um monte de coisa. Porque, por exemplo, o silêncio, como você disse, ele diz muito. A pessoa em casa aí pode já tentar entender esse aspecto que a gente está falando. Imagina o terapeuta numa sessão de terapia fazendo uma pergunta, né, importante sobre a vida da pessoa. Poxa, e nesse momento tal, como que você se sentiu? Às vezes a pessoa fica em silêncio, mas o olhar, a maneira como ela está se portando, os trejeitos naquele momento. A expressão facial. Isso, é um silêncio que dá para fazer uma gigante leitura. Sim. Né? E isso é tão importante, né? Porque aí a gente está falando a importância do silêncio, né? Então, deve ser respeitado mesmo. Porque às vezes também, como você falou, também pode ser um momento que ele está refletindo ali. Poxa, o paciente ele tem todo o direito de Sim, às vezes ele está pensando, porque às vezes ele não tem sentimento, é uma emoção, sentimento é uma coisa muito complexa. Você às vezes não tem a resposta ali. Ou você até tem a resposta, mas você não sabe expressar por palavras. Isso. Ou muitas vezes a pessoa está lá fazendo terapia por obrigação. Ela não está por ela mesma, porque mandaram ela alguém fazer. mandou ela fazer. Então, por exemplo, no início da terapia, a pessoa não quer falar, ela está calada, ela fica muda falada, você faz perguntas e a pessoa não quer responder para você, ela fica calada. Isso também é um sinal
de que ainda ela não está se sentindo segura, né? Porque a primeira vez que está te vendo, ou é uma das primeiras vezes que está vendo você não expressou ainda aquela transferência, né? Aquela segurança entre paciente e terapeuta, né? Então, assim, a pessoa ainda ela não está segura o suficiente para falar das suas emoções. Porque, vamos falar a verdade, né, Paulo? É difícil, muitas vezes, você expressar os seus sentimentos mais ocultos, né, mais profundos, os mais sensíveis, os mais delicados, que às vezes tem coisas que você não quer falar para ninguém, né? Então isso às vezes precisa ser respeitado até o momento da pessoa se sentir seguro o suficiente para falar para você que você passou uma segurança, né? Que você vai falar para aquela pessoa e a pessoa não vai te julgar, entendeu? Ela vai te ouvir com um olhar clínico, né? Também tem a possibilidade de no caso paciente, né? Ele tá se sentindo ainda, já fez várias sessões de terapia, ainda sente que não tem a segurança suficiente para falar tudo com o terapeuta ou né, o profissional da saúde que ele escolheu. Então, eu recomendo, então, se ele já fez várias sessões e não está conseguindo se abrir, né, por uma questão assim, não sei, eu acho que ele vai me julgar, né, então procure outro terapeuta. Entendeu? Nossa, isso é tão importante que você falou, Bia, que já parece que emenda com o que a gente vai falar no tópico seguir aqui, que é você falar sobre as suas emoções mais intensas na terapia. Para que vou olhar para a câmera para falar, pessoal. Para que a sua sessão de terapia seja importante e você consiga tirar um melhor proveito, é importante que você esteja seguro de falar sobre as suas emoções mais intensas nesse ambiente. Até porque, Bia, também a obrigação do terapeuta é fazer aquele ambiente ser seguro para que ela fale, né? Por quê? A terapia que quer é você ir lá falar, você vai ser ouvido sem julgamentos. E sem olhar de julgamento sem olhar também. De julgamento. Porque sabe, às vezes o terapeuta, ele não julga por palavras, mas às vezes, por isso que ele tem que ser uma pedra ali. Não, ele não pode esboçar sentimentos, ele tem que saber escutar profissionalmente o paciente. Entendeu? Por isso que a gente bate tanto na tecla que a sessão de terapia não é uma conversa entre amigos, no churrasco, não tem nada a ver. Não é uma conversa de amigo, não é uma conversa de bar. Ele tem técnica para isso, ele estudou para isso. Então, ele tem que ter uma postura profissional ali. Isso. Então, você está indo no seu terapeuta, né? É o que a gente sempre fala. Vá tranquilo, porque ali ele tem que preparar o ambiente e pode despejar as suas emoções mais intensas, que a sessão de terapia com o profissional ali ouvindo é feito para isso. Então não tenha problema, né? A parte do terapeuta é ser receptivo com o que você vai despejar de emoções fortes que sejam, né? Confidências ali, não tem problema. Aquele momento é para isso. E você ali também tem que ser confortável de despejar essas coisas com o terapeuta conduzindo e amadurecendo tudo que vai acontecendo ali. Sim, e se a pessoa ainda não está se sentindo bem, ela não gostou, ela acha que não está sendo suficiente, ela tem todo o direito de procurar outro terapeuta, né? Busca alguma indicação, né? Pesquisa, né? Enfim. Isso acontece mesmo. Até porque não tenha medo de fazer o que você está falando aí, ó. Sim. Parece que estou na 10ª sessão, mas ainda não está naquela sinergia, não está rolando. Pô, não tem aquela transferência, aquela coisa, né? Obrigado, terapeuta, tal, e vá para um próximo. Procura outro. Isso é normal também. Talvez nem é pelo terapeuta, mas existe a sinergia, né? Existe aquela transferência entre paciente e terapeuta que tem que ocorrer. Não ocorreu, poxa, talvez nem é culpa de nenhum, mas só não ocorreu. Né? Então é interessante, aí você pode procurar muito. O paciente ele tem que se sentir que ele está sendo acolhido ali de alguma maneira, né? Ele tem que sentir que realmente o terapeuta ele tem interesse em ajudar, né? E não só dar no olho ou criticar. Aí, Bia, ó, tá vendo como vai apertando um pouco mais o que a gente está falando aqui, liberar suas fortes emoções. Agora, como que a minha sessão pode ser mais proveitosa se eu for mais honesto com o meu terapeuta, né? A honestidade ali, o que você acha importante?
Sim, é importante porque a honestidade faz parte da transferência. É uma questão de energia, a gente sente, até mesmo quando é online, numa tela, né, que separa as pessoas, né, que separa eu, o paciente. É energia, você sente quando a pessoa é sincera com você, quando a pessoa ela não está com um olhar de julgamento, mas sim ela está com um olhar de acolhimento. É óbvio que muitas vezes a gente precisa dar um toque, sim. Né? Muitas vezes é dolorido fazer terapia, Sim. porque muitas vezes vai ter momento na terapia que né, o terapeuta ele vai abordar questões que vai ser desconfortáveis. Terapia não é uma coisa apenas de conforto, né? Muitas vezes vai trazer desconforto. Por quê? Porque você vai estar mexendo com o seu autoconhecimento, vai estar mexendo com o seu ego, vai estar mexendo com a realidade, vai estar mexendo como as coisas, a vida como ela é, entendeu? Então, muitas vezes vai ser desconfortante, mas que esse desconforto você não sinta que o terapeuta esteja fazendo de forma desonesta com você, entendeu? Só para insuflar o ego dele, porque ele quer ver você humilhado. Não, ele quer te ajudar. Ele quer fazer com que você tenha insights e que você consiga resolver os problemas da sua vida. E que por meio do autoconhecimento, por meio do estudo do seu inconsciente, né? Entender a sua mente, entender o que se passa dentro de você, os seus traumas, a sua infância, né? O relacionamento que você teve com seus pais ou com seus cuidadores, enfim, com o seu relacionamento amoroso. Então, assim, o terapeuta ele não vai dar resposta para você dos seus problemas, mas ele vai motivar você por meio de reflexão, formas e insights, ideias novas, né, conexões neurais novas dentro do seu cérebro para que você possa ter ideias e novos pensamentos. E esses vão ajudar a você resolucionar seus problemas, ter a resolução dos seus problemas. Olha que importante, Bia. Uhum. Então é isso. Então a honestidade é crucial, tem que ter, né? Então fique tranquilo. Se você está fazendo sessão de terapia, né, e confia no seu terapeuta, poxa, seja honesto, fale das suas emoções com a maior honestidade possível, porque você vai estar dando informações para o profissional que está ali para poder te ajudar. É fantástico, Bia. E a honestidade é primordial, porque é energia, é sinergia, né? Você sente quando a pessoa está sendo realmente real com você ou não. Sim. Né? Outro tópico aqui, Bia, como pode manter metas claras na terapia, né? Você acha que é interessante chegar para o terapeuta no começo da terapia? A minha meta com você na terapia é chegar até isso? Sim, isso. a que meta, você acha os objetivos disso? são os principais princípios, nem é princípios, mas são as principais coisas, atitudes que vão fazer uma mudança. Né? Então, precisa, sim, estabelecer alguns objetivos, algumas metas, né? É óbvio que muitas vezes você não vai conseguir, você vai na próxima sessão, às vezes a pessoa não conseguiu cumprir os objetivos e as metas, né? Então, muitas vezes cabe também o terapeuta, né, o profissional da área da saúde, perceber. Talvez ele vai ter que reformular essas coisas também, né? Ajustar. Porque às vezes a pessoa, dependendo da situação da pessoa, né, às vezes em estado de depressão ou coisas assim, se você dá muita coisa para ela fazer, muitas tarefas para ela fazer, isso vai só piorar a condição dela. Então você precisa primeiro estar analisando, né, vendo, e daí você vai, conforme você vai entendendo o paciente, a realidade do paciente, daí você vai aos poucos, né, conversando com ela e estimulando ela a fazer algumas coisas. Às vezes, se você já logo de cara já começa a estabelecer metas, você assusta a pessoa. Entendeu? Porque a pessoa, às vezes, ela tá tão fragilizada emocionalmente que ela não vai conseguir cumprir tudo aquilo que você está falando logo de cara. Então, isso também é importante você estar revendo e analisando no seu paciente. Uhum. Inclusive, porque às vezes o que acontece é, ela não faz o que eu mando. Ela não faz nada do que eu mando na terapia. Não é isso. Às vezes ela não está conseguindo mesmo.
Ela não está com condições emocionais de estar cumprindo com as tarefas. E ela precisa de ajuda. Inclusive, Bia, eu também pensei aqui que você falou aqui, às vezes as metas e os objetivos são de sessão a sessão e passos de formiguinha. Passo a passo. Isso, porque é necessário, né, que seja uma coisa bem envolvida, uma coisa bem pensada, né? É o que você falou, né? O paciente também tem que contribuir. Às vezes o terapeuta fala, ó, pense um pouco sobre isso essa semana e traga. Aí a pessoa, nem pensei na outra sessão, sabe? Não fez uma pequena parte que deve ser feita. Então, tem que ser os objetivos e às vezes é de sessão para sessão, na outra sessão faz para a próxima e vai indo até que você sinta melhor. E isso é normal na terapia. Ninguém falou que uma sessãozinha resolve tudo. Nunca ninguém falou isso. Muito legal, viu, Bia? Tem outro passo aqui que eu estava até verificando, que é importante a gente falar. O que fazer se eu sentir resistência para falar das minhas coisas? Agora, com um paciente, né? O paciente procurou a terapia. Nossa, eu preciso falar isso, mas estou resistente. Algo não me deixa falar. Não quero falar sobre algo importante que eu deveria falar na terapia. É bom, muitas vezes, o paciente, ele expressar, esboçar isso não consigo falar profissional isso, da área da saúde, porque, né, ele fala assim, olha, eu não consigo falar sobre isso. Mas por que você não consegue falar sobre isso? Às vezes a pessoa nem sabe falar o porquê. Nossa, quanto é importante isso. E isso já diz muita coisa. E isso já é um sinal para tratar na terapia. Né? Eu não consigo falar, tratar na terapia. É interessante isso, fazendo um adendo para quem está em casa aí querendo ouvir alguma coisinha. Às vezes a pessoa chega na terapia falando, olha, eu estou sentindo isso nas minhas emoções. Ao falar sobre isso das suas emoções na sessão de terapia, ela vai descobrindo outras coisas que são necessárias tratar na terapia. Então, uma coisa puxa a outra. Pô, cheguei com uma baixa autoestima e você vai falando sobre isso, o terapeuta vai tirando as ramificações. Poxa, outra coisa que você falou também, algo a ser tratado, outra também. Sim, às vezes pode aparecer, né? Às vezes a pessoa não quer falar. Quando a pessoa ela não consegue falar, é porque tem traumas que não foram resolvidos, emoções que não foram resolvidas. Então, isso já é o primeiro sinal. Olha, importantíssimo, João. Essas dicas aqui que a gente está dando são dicas muito importantes. E você vai ter uma sessão mais proveitosa seguindo essas dicas aqui. Bia, ainda só falando um pouquinho sobre resistência, eu tive uma experiência na sessão de terapia uma vez que eu falei para a pessoa, poxa, o que te trouxe até aqui? Quais os seus problemas? Né? As primeiras perguntas que a gente faz na sessão. E a pessoa, não sei, só estou me sentindo mal. Mas o que é? Conta pra gente, vamos falar sobre sua vida, eu preciso saber sobre sua vida, vamos trazer essas coisas aqui. Não sei, só tô mal, tô triste. Mas por que você tá triste? Tô mal. Eu só ficava nessas coisas, né? Sem muitas informações. Lógico que a resistência, ela tá muito como gigantesca. Foi sua infância? Eu já pergunto, como foi sua infância? Como foi o relacionamento com a sua mãe, com o seu pai? Logo de cara, na primeira sessão, muitas vezes ela não vai falar tudo, ela vai falar depois. Isso. Ela vai falando aos poucos. E o terapeuta, ele tem esse... Você já usou um mecanismo aí, fazendo perguntas meio pelas beiradas. E o psicanalista, ele sabe essas técnicas que vai conseguir sim te ajudar. Nossa, mas eu sou tão difícil para falar as coisas. Vá até a terapia que o seu terapeuta vai te ajudar e você vai falar sim. Isso vai acontecer. De alguma forma ou de outra, as coisas vão aparecendo ali nos materiais, né, da sua vida para serem trabalhados. Mas legal, viu, Bia? Nossa, quanta coisa importante aqui. Então vamos lá. Como equilibrar entre falar sobre o passado e focar no presente? Isso eu achei tão interessante, porque se eu vou na terapia e o psicanalista lá só fica perguntando as coisas do passado, como que você era assim, como você era assim, eu estou vivendo agora, tal. Como pensar sobre isso, Bia? Passado, presente na terapia? O passado é muito importante. O paciente, o terapeuta, ele precisa saber e o paciente precisa falar do passado. Entendeu? Mas também é importante e óbvio que o paciente ele tem toda a liberdade, se ele quiser falar de coisas do presente, também ele pode estar falando, né? Porque o presente, ele é vamos dizer assim, é o resultado do seu passado, né? Então, assim, eu acho que as duas coisas precisam ser ditas, né? Mas é muito importante, sim, a gente tá fazendo perguntas a respeito, principalmente da infância, né, para a gente entender melhor a pessoa. E só para, acrescentando um pouquinho mais que você falou, Bia, os caminhos pelos quais o terapeuta navega pelo passado da pessoa,
muitas vezes é para ajudar o presente, é que ele precisa de informações dos inícios, Sim, né? exatamente, O que aconteceu, o foco. Mais ou menos assim, o terapeuta é mais ou menos assim. Ele tem que trabalhar batendo uma bola na vida da pessoa, perguntando, para que descubra o foco do problema. E quando descobre, ele faz com que a pessoa, dali para frente, tenha uma nova perspectiva desse problema. Por isso que às vezes tem que voltar para ver onde iniciou isso. Então, muitas vezes estou com 40 anos na terapia, ele fica me perguntando, lógico, às vezes coisas aconteceram com 15, 16, onde desencadeou alguma coisa, e isso acontece. Né? Então, por isso que às vezes é importante navegar pelo tempo da sua vida. Lembrando que, emocionalmente falando, o nosso cérebro ele não é cronológico, né, Paulo? As coisas que você sentiu, por exemplo, teve um trauma na infância, se tem algum gatilho, alguma coisa que estimula a você ter voltar a ter aquela lembrança daquele trauma que você teve, você sente de novo toda aquela sensação de medo ou de raiva ou o excesso de adrenalina, né, que você teve quando você era lá na infância, você começa a sentir de novo no corpo, se manifesta aquela emoção. Entendeu? Então, tipo assim, o cérebro, né, as memórias, né, do nosso cérebro, elas não estão assim... Não são temporais, né? Elas não são cronológicas. Então, por isso que muitas vezes, uma pessoa que teve um trauma muito grande, às vezes ela vê alguma situação que estimula ela de novo a lembrar daquilo forte que ela passou no passado, ela tem toda aquela reação de novo. E às vezes na terapia, quando ela vai retornar e lembrar a memória daquilo e falar a respeito, ela começa às vezes a sentir, né? Ela expressa aquela mesma emoção que ela teve no passado. Entendeu? Então, assim, falando em questão do cérebro, da mente, a mente não é cronológica. Ela é fragmentada. Por isso que você, muitas vezes, em certas situações com traumas não resolvidos, você começa a sentir como se você estivesse vivendo de novo aquela coisa ruim que você viveu no passado. Isso. E você me lembrou uma história que eu vi uma vez, daquela história de que alguém... medo de palhaço. Né? Às vezes, lá atrás, você teve alguma coisinha com isso, e se isso acontece de novo, poxa, o gatilho já está acontecendo ali, né? Então, isso é muito importante quanto a isso. Eu acho que é muito legal a gente falar sobre esse tema, né? Tem mais alguma coisa aí pra gente falar aqui, Bia? Eu acho que é isso aí mesmo, por enquanto, Paulo. Opa, aqui, ó, eu tava vendo aqui, ó, qual o papel do feedback. Vamos falar do feedback. Feedback. Sabe por quê? Explica o que é feedback para isso, às vezes as pessoas precisam de um retorno sobre do que está acontecendo. Isso acontece em processo seletivo, né? Ou qualquer outra coisa. Vamos dar um feedback para você e falar, você foi aprovado, pô, você pode melhorar aqui. Né? E numa sessão de terapia é a mesma coisa. Sim. Às vezes a pessoa precisa ela vai buscar as ferramentas, né, das quais o terapeuta pode passar para o paciente ali. Então, por exemplo, ele vai tratar alguma coisa ali de algum assunto na sessão de terapia, em algum momento esse feedback vai acontecer. Né? E o próprio terapeuta pode ser alguém que vai ter a iniciativa de falar assim, pô, eu preciso... Vamos falar um pouquinho a respeito do que a gente já falou aqui, e vai começar a passar, né, sobre aqueles eventos, né, e dando feedback. Com isso, acredito que você pode ir isso, para isso. Aí a coisa da terapia, né, que não convém, porque cada coisa ou cada item tratado ou cada situação, né, tem o feedback ali que o próprio terapeuta vai fazer quanto àquele caso, né, Bia? Acho importante, né? O que você achou das coisas que a gente falou? Espero que tenha ajudado o pessoal aí de casa. É sempre importante falar, você que está aí dentro de casa assistindo o programa, quando o programa está na rede social, você pensa, vou assistir na MDTV, e você de repente vai lá nas redes sociais, encontra o programa Vamos Pensar lá nas redes sociais, tem os lugares para comentar, então você pode ali no YouTube, Facebook, no próprio Instagram, deixar os seus comentários ou o que você acha a respeito dessas coisas que nós falamos aqui. Até porque, Bia, um dos melhores ou os melhores programas que nós fazemos é quando a gente traz assuntos que as pessoas deixam nas redes sociais, né? Que você acha, então, das pessoas comentarem ali a respeito do que elas acham? Comenta, gente. Comenta sim, porque a gente enriquece o nosso programa e também vai ajudar vocês com as dúvidas de vocês aí de casa. E as dúvidas, às vezes, pode ser simples, não tem dúvida errada. Sim. Dúvida é dúvida, pô, só quero saber. Né? E às vezes a gente vai... As curiosidades que você tem a respeito sobre análise, filosofia... Ou afins, né? Então é importante, viu? E acho que tá de bom tamanho o que a gente falou aqui hoje. Vamos fazer, Bia, mais um programa
trazendo mais dicas de como se preparar para a sessão de terapia, porque aí vai desde realmente pesquisar o profissional, desde a pessoa... Olha que interessante, uma vez, só para falar aqui, uma vez um paciente na sessão de terapia, ele falou assim, poxa, antes de procurar um terapeuta, eu quis entender o que é a psicanálise. Aí procurou, né, artigos, leu e chegou com uma base, pelo menos para entender o que é. Porque ela quis se preparar daquela forma, mas para ela foi bem proveitoso, porque ela conseguiu entender porque ela entende o que é. Ela já chegou falando assim, cura pela fala, né? Poxa, isso aí, às vezes vai descobrir só lá na sessão, mas ela já entendeu um pouquinho sobre o que é aquilo. Aí ajuda ela a falar mais. Porque ela precisa saber o tipo de abordagem, né? Muitas vezes ela tem que entender a abordagem que vai ser feita ali para ela saber se é aquilo mesmo que ela está procurando, que ela está buscando para ela. Sim. Né? Porque muitas vezes psicanálise é indicado para todo mundo? Sim, mas muitas vezes a pessoa logo de primeira psicanálise não é indicado. Às vezes é melhor ela ir num psicólogo. Isso. Ou um psiquiatra. Entendeu? Lembrando que os 3 aqui têm funções diferentes. Sim, todos eles têm funções diferentes. Né? Psiquiatra é um médico, psicólogo estudou 5 anos, né, agora? Acho que deve ter alterado. Né, ele estuda o comportamento humano, né, ele mexe com emoções, e a psicanálise é uma teoria feita por Freud que ajuda a pessoa a trabalhar com o inconsciente dela e com as emoções. Isso, o autoconhecimento. E trabalha também com traumas. Então, ela é uma ferramenta a mais para a área da saúde emocional e psicológica. Isso. Inclusive, é bom deixar isso claro, que já foi uma dúvida aqui do programa, outro programa para trás aí, que alguém perguntou nas redes sociais quanto a isso. A diferença, né? Nenhum desses profissionais se disputam, né? Não tem essa disputa. Não, eles são uma distintos. equipe. Isso, eles são uma equipe que deveria tratar, né? Poxa. Sim, exatamente. Um como médico, né? Um com os testes psicológicos e outros com emocional. Tá vendo? Se realmente fosse a sinergia correta, né, de todo mundo ali, deveria ter todos esses profissionais para poder tratar. E é muito legal isso a gente falar, Bia. Então tá bom. Eu acho que esses conselhos ou essas coisas que a gente falou, que lembrando que é só um bate-papo aqui, que a gente tenta trazer para que as pessoas façam jus ao nome do programa, né? Que é chegar aí e pensar, né? Vamos pensar, então vou pensar sobre essas coisas. Bia, convido você então a despedir do pessoal aí. Muito obrigada por vocês assistirem o nosso programa. E eu convido sempre vocês a vamos pensar. Até a próxima.